Olá para todos. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor, porque Ele nos deu mais uma rica oportunidade de estarmos adorando, exaltando e agradecendo o nome dEle. Se eu e você estamos respirando, é porque Ele nos deu mais essa oportunidade. Quero compartilhar com vocês hoje o capítulo do livro de Lucas, capítulo 4, que a minha Bíblia tem como título A Tentação de Jesus. Quero ler a partir do versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E levantando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-lhe dele o diabo até o momento oportuno. Eu quero te dizer que Jesus ele foi tentado pelo diabo. Muitas vezes o inimigo ele tenta ver até onde eu e você estamos firmes. Ele tenta ver até onde a gente está lendo a palavra. A palavra de Deus fala que a gente tem que ter argumento, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter vivência, a gente tem que ter experiência com Deus. Porque na hora que as coisas difíceis chegam, os dias mal chegam, na hora que o inimigo chega, ele manda os enviados dele, a gente tem como se defender. Eu quero te dizer nessa tarde, que nós nos defendemos do diabo com a palavra. O diabo, ele conhece a Bíblia de cor salteado. É uma das pessoas mais especializadas na Bíblia que tem, é o próprio inimigo. Eu quero te dizer que nós temos que ter essa sabedoria e essa habilidade de estarmos armados até o dente com essa palavra, porque na hora que ele vier, nós vamos combatê-lo com a palavra. E se a gente não tiver, amados, preparados, se a gente não estiver lendo a Bíblia, se a gente não estiver se revestindo, porque esse é o nosso alimento do dia a dia. A gente tem que ser alimentado desse livro aqui todo santo dia. Só que muitas vezes a gente não pega num versículo para você ler. Você não pega numa palavra, numa letra que está aqui na Bíblia para você ler, para você se alimentar. Aí quando o inimigo chega com as esparrelas dele, que nem eu nem você estamos preparados, aí o que a gente faz? A gente cai. Mas eu quero te lembrar nessa tarde que o Senhor foi falando para ele: olha, está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele dará culto. Então eu quero dizer nessa manhã que o Senhor é o único que nós devemos adorar, é o único que nós devemos exaltar, é o único que nós devemos glorificar, porque o inimigo, ele tenta todo dia falar: olha, faça isso, olha, faça aquilo, e ele vai nos direcionando, e ele vai falando, e a gente vai caindo. Eu quero te dizer nessa tarde que nós temos que estarmos preparados, porque senão o inimigo chega e ele nos joga como se diz, nos joga uma isca e a gente cai. Olha o que ele falou de novo: dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele falou: se você está com fome, então transforma esses pães, essas pedras em pães. Ele tem essa mania de querer dizer para mim e para você o que nós vamos fazer. E se a gente não vigiar, a gente cai. Eu quero te dizer nesse exato momento que você tem que se preparar
e pedir para Deus moldar o nosso caráter. Porque se você não pedir para o Senhor moldar o nosso caráter todo santo dia, vai chegar uma hora que ele vai bater tanto nessa tecla que a gente vai acabar caindo. Porque o nosso caráter, se ele não estiver segurando a rocha, se ele não estiver baseado na palavra, se a gente não estiver se alimentando da palavra do Senhor, o nosso caráter ele pode ser corrompido. Ele pode ser corruptível. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos fracos. E qualquer hora dessa a gente pode cair, porque a palavra de Deus fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então eu quero te dizer nessa tarde, o diabo ele nos tenta. Mas como é que você vai se libertar disso? Como é que você vai vencer ele? Com a palavra. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não estuda um versículo, se você não estuda um capítulo, se você não estuda um livro, se você pega e deixa a Bíblia todos os dias fechada, só abre no dia de ir para a igreja. Dessa forma, amados, a gente não tem nem força, nem argumento e nem sabedoria para lidar com o diabo. Porque o diabo, queira vocês não, ele é sábio, ele é esperto. Ele só não tem compaixão, ele só não tem amor. Mas conhecimento da Bíblia ele tem de cós salteado. Então ele tentou Jesus porque ele sabia que Jesus estava com fome. E eu quero te falar uma coisa, é a hora que a gente mais é tentado, é naquela hora que você está passando por aquela necessidade, por aquela prova, por aquela adversidade, é que ele chega na tua vida para te tentar. Ele não vai te tentar quando você está com a barriga cheia, vai falar assim, você está com fome, te dou isso aqui. Não, ele não vai te tentar quando você está com a barriga cheia, ele não vai fazer isso. Ele vai te tentar quando você estiver num momento de necessidade. Então eu quero te falar nesse exato momento que você se regozije, se renove, se encha, se prepare, estude a palavra do Senhor. Porque nos dias maus, quando os momentos que o inimigo chegar na tua vida, você vai saber se defender dele. Então você não fique a mercê sem se alimentar, porque essa palavra é o pão da vida que nos alimenta a cada tarde, a cada manhã, a cada noite. Eu quero te desejar hoje um dia abençoado, um dia de paz, que o Senhor possa abençoar os que estão enfermos, curar aqueles que estão assim, só mesmo pelas misericórdias, só o médico pode fazer um sobrenatural, só que o médico ele não faz um sobrenatural. E às vezes as pessoas acreditam tanto que o médico cura e deixam esquecer o poder do Senhor. Se você estiver desempregado, que Deus venha abrir as portas do céu nessa tarde para te abençoar com toda a sorte de bênção. Eu desejo uma tarde abençoada em nome de Jesus.